Então vamos lá, gente. A partir desse momento, nós vamos dar continuidade com vocês aí, falando um pouquinho da Grécia Antiga, tá? Mas se vocês se recordarem, na última aula a gente trabalhou com vocês o período do quê? Da Antiguidade Oriental, não é isso? Então hoje a gente retoma falando um pouquinho da Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental, se vocês se recordarem, é o quê? É o Egito, né? É a Mesopotâmia, são os fenícios, né? São os persas, os hebreus, né? Quando se fala na famosa Antiguidade Oriental, é aquela parte que trata sobre a servidão coletiva, ou modo de produção asiático. Hoje, a gente vai estar trabalhando já a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica que vocês podem observar aí que são quem? Os gregos, né? Gregos e romanos, né? Gregos e romanos que são os povos que dão uma contribuição sem tamanho para o mundo ocidental. Tá legal? E a Antiguidade Clássica, já fique ciente, já fique trabalhado aí com vocês, que é justamente um modo de produção escravista. Então agora é a escravidão, né, que eles têm como modo de produção, diferente da Antiguidade Oriental. Então a Antiguidade Clássica já é um modo de produção escravista. Onde tu vai observar aí justamente o que, professor? Que a Grécia Antiga, como Roma, são duas civilizações que têm contribuições enormes para as civilizações ocidentais, né? Para nós, né? Por exemplo, a galera que gosta de malhar, né? Tal, fazer lá aquela sua malhação, cultuar o corpo humano. De onde vem isso, professor? Dos gregos, que trabalhavam o seu corpo, um corpo para ficar esbelto, assim nem como o do professor, né? Só isso, professor? Não. Você também pode observar que é lá da Grécia Antiga que vem o quê? A democracia, né, da cidade de Atenas. Se vocês se recordarem, né, é o que está muito em discussão hoje. A famosa democracia. Só isso, professor? Não. O que mais a gente pode pegar lá dos gregos, né? Vocês devem lembrar dos estilos. Já ouviram falar em estilos teatrais da comédia? Do que, professor? Da famosa tragédia. Então, a comédia e a tragédia, gregos. Já ouviram falar no presente de grego? É aquele presente que ninguém quer ganhar? Pois é, que vem de onde? Lá da Guerra de Troia. Já ouviram falar também no famoso calcanhar de Aquiles, que é pegar o teu ponto fraco? Também da Grécia Antiga. Então, tudo isso é para vocês perceberem a importância de estudar a Grécia. Um conteúdo, um assunto que cai muito no vestibular. Só, professor? Não. É só você se recordar também que dos gregos a gente pode pegar o quê? A gente pode pegar o seu estilo arquitetônico, como vocês estão observando aí na imagem. Aquela galera que gosta de esportes, as Olimpíadas, vem de onde? Da Grécia Antiga. Tudo isso é para vocês perceberem a importância da Grécia. Quando se fala em Roma, o direito romano, né, a valorização do corpo humano, seus estilos de construções, de pontes, de arcos, tudo isso, Código Civil, tudo isso é Roma. Então são famosas civilizações clássicas, que é muito importante para as bases da civilização ocidental. Tá? Então vamos lá. Para se falar um pouco da Grécia Antiga, vocês vão observar o quê? A Grécia Antiga ela é dividida em 5 fases políticas, né, que são os períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Aqui tu está observando que não leva o nome pré-homérico, tem o nome como civilização creto-micênica. Beleza, não está errado, tá certo. É aquela fase que alguns chamam de período das invasões, quando povos indo-europeus invadiram a Península Balcânica. Alguns vão dizer que é o período do povoamento. Tudo depende do modo que você vê. Então, não te esquece, período pré-homérico é o período que pode ser chamado período das invasões ou período do povoamento dos povos gregos. Por quê, professor? Porque os primeiros povos que habitaram a Península Balcânica, que é a Grécia, não são os gregos.
tá? São os pelágios ou pelasgos, que vocês vão ver mais à frente. Então isso é a primeira fase, tá? Um resumozinho. A segunda fase é aquele período que é conhecido como período homérico. Por que período homérico? Porque é o período do poeta Homero, tá? Onde a gente estuda os famosos poemas A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é a guerra de Troia. A Odisseia é o retorno dos gregos. Eles estavam lá na cidade de Troia e voltam para a Grécia, para uma região chamada Ítaca. Então, isso é o período homérico. A terceira fase, período arcaico, é o período que é conhecido como período das cidades-estados. Cidades independentes, que a gente vai já comentar, que na Grécia tiveram mais de 100 cidades-estados, né? Como Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, né? São apenas algumas cidades-estados. A quarta fase é o período clássico. Período clássico que a gente já falou para vocês na aula passada, quando falou das guerras. As guerras que atingiram o mundo grego. É no período clássico, né, onde os persas vão estar querendo dominar a Grécia e aí iniciaram as guerras médicas. É apenas uma das guerras, vão ter muitas outras. E a última fase da Grécia Antiga é o período helenístico. O que é o período helenístico? É o período da fusão. Fusão de culturas. Fusão de culturas aonde os macedônios dominaram os gregos e depois foram dominar o Oriente. Então é a fusão da cultura europeia com a cultura oriental. Isso é a fusão. Fusão de culturas. Isso tudo são as fases políticas da Grécia Antiga. As 5 fases. Aqui vocês vão observar um pouco da localização geográfica da Grécia Antiga. Aonde? Vocês vão observar que existe uma partezinha que é a Grécia que está no continente. Essa parte do continente, que é a Grécia continental, existe a parte mais ao fundo, que é a parte peninsular da Grécia, tá? Como aqui o período da Península Balcânica e a Península do Peloponeso. Isso quer dizer, então, que existe a Grécia continental, a Grécia peninsular e também existe a Grécia insular. Aqui, ó, a Grécia insular, que é a Grécia das ilhas, tá? Isso é para você perceber que a Grécia é formada por uma parte continental, uma parte peninsular e outra parte insular. Tudo isso é a Grécia Antiga, onde ela é banhada pelo leste, pelo Mar Egeu, como tu está observando aqui. Então, a leste, Mar Egeu, é onde que faz fronteira, ou a parte leste da Grécia. A parte oeste é o Mar Jônico, como tu está vendo aqui. A parte sul, a Grécia, ela vai ter a parte sul, o Mar Mediterrâneo e a ilha de Creta. Já na parte norte, a Macedônia e a Europa. É assim que se localiza geograficamente a Grécia. Leste, Mar Egeu. Oeste, Mar Jônico. Sul, Mar Mediterrâneo e a ilha de Creta. E ao norte, a Macedônia, junto com a Europa. Observe bem esse mapa, que tu vai observar que a Grécia tem um território todo recortado. Todo recortado, tá? Então, isso fez com que a Grécia se organizasse politicamente, como professor, em cidades-estados. Aí está, devido a ser um território todo recortado, tá? Tem ilhas, tem península, tem continente e montanhas, serras. Tudo isso faz com que a Grécia dificulte a sua comunicação, facilitando assim a forma de governo, né, forma política de cidades-estados, cidades autônomas, cidades independentes. Lembrem-se, essa é a terceira civilização que a gente trabalha com vocês, que tem essa organização política. A primeira, se vocês se recordarem, sumerianos. Sumerianos que tinham cidades como Uruk, Nipu, Lagash,
Eridu são as cidades sumerianas. Quando se fala na famosa Fenícia, tu vai observar o quê? Tiro, Biblos, Ugarit, Sidon são as cidades fenícias. Justamente aquela Fenícia que dominava o mar Mediterrâneo. Ótimos navegadores. Já os gregos vão ter cidades como Atenas, Esparta, Tebas, Corintos, algumas de suas cidades-estados. Beleza? Então, pegando isso, a gente parte já para a primeira fase da Grécia Antiga. Essa primeira fase, que é conhecida como período pré-homérico ou civilização creto-micênica. O que a gente vai observar nessa fase, professor? Por que alguns chamam de período do povoamento? Por quê? Porque na visão dos povos indo-europeus, povos que vão vir de onde, professor? Povos que vão vir daqui, ó, dessa regiãozinha aqui, que vão estar subindo por aqui e vão estar povoando a parte continental. Os primeiros povos que vão vir, já está escrito aqui, ó, são os aqueus. Os aqueus que vão, aos poucos, fundando algumas cidades-estados. Como tu vai observar, é justamente eles que vão fundar o quê, professor? As cidades de Micenas e Pilos. Só que tu não pode esquecer que não são eles, né, os primeiros moradores dessa região. Porque os primeiros moradores dessa região não eram gregos. Quem eram? Como tu pode observar no slide, eram os pelasgos ou pelágios. Esses sim são os primeiros moradores da Península Balcânica. Não são gregos, não falam a língua grega. Então, na visão dos pelágios ou pelasgos, quando chegaram justamente esses povos, os aqueus, eles vão dizer o quê? Que isso foi invasão. Então, estão invadindo a região. Já os aqueus vão ter essa visão de invasão? Não. Eles estão chegando. Então, nós estamos povoando. Então, tudo depende da visão de quem. Tá legal? Na visão dos pelágios, são invasão. Na visão dos aqueus, povoamento. Beleza? Então, são os primeiros a chegar. Logo depois, vieram outros povos gregos, que falam a língua grega, povos indo-europeus, que são os jônios. Os jônios, que mais à frente vão fundar uma cidade-estado chamada Atenas. Lá na região, né, do que, professor? Que você pode observar até aqui, ó, na região da Ática. Então, eles vão fundar a cidade de Atenas. Então, primeiro, os aqueus. Fundaram Pilos, fundaram Micenas. Depois, professor, olha aqui onde é que está Micenas, beleza? Depois vieram os jônios, que fundaram Atenas. O terceiro povo, depois de aqueus, depois de jônio, vieram os eólios, tá? Os eólios que vão fundar na região da Tessália, Tebas. É o terceiro povo. E o quarto povo são os dórios, que vão fundar aqui na região da Lacônia, do Peloponeso, a cidade de Esparta. Então aí estão os 4 povos indo-europeus que vão chegar e povoar a Península Balcânica e a Península do Peloponeso. Como eu disse, aqueus fundam Pilos e Micenas. E aí depois vem os jônios, Atenas, os eólios, Tebas, e por último, são os famosos dórios que vão fundar Esparta. Enquanto, presta bem atenção, macho velho, enquanto eles estão fundando, enquanto eles estão povoando ou invadindo, tudo isso aqui, quem é que vai estar se destacando nesse momento, professor? É essa ilha aqui, ó, a famosa ilha de Creta. É o período da ilha de Creta. Então, Creta é um momento áureo dela. Creta que a gente não pode falar completamente tudo de Creta, porque até hoje não foi decifrado a escrita de Creta, a linhagem, ou linha A, B, né? Então, essa parte, a escrita de Creta não foi totalmente decifrada, então só uma parte. Então, o que a gente sabe de Creta é pouca coisa. Aonde essa ilha, olha aqui a ilha de Creta, logo vai se destacar o quê?
essa cidade de Knossos. Onde nessa cidade de Knossos vai ter um rei chamado Minos. O rei Minos, na famosa cidade de Knossos, vai dominar a ilha de Creta. Alguns livros falam que Minos foi um rei. Outros livros falam que foi uma dinastia. Professor, tem diferença? Tem. Tem. Por quê? Porque se foi um rei é só uma pessoa, Minos. Se foi uma dinastia, foram vários reis Minos. Mas independente disso, como a gente não tem uma precisão, né? Não é à toa que livros falam uma coisa, outros livros falam outra. Então a gente fala que Minos foi o rei de Knossos, que dominou a ilha de Creta. Olha a localização geográfica. Estão vendo a localização geográfica? Pois é, então qual é a conclusão que tu vai tirar? Logo de cara, que eles vão depender principalmente do transporte marítimo, de navios. Isso quer dizer que eles vão ser ótimos navegadores, vão se destacar nos mares, os famosos cretenses. Lembram um pouco os fenícios, sim. Não é à toa que eles até também fundaram ou formaram uma talassocracia, um império comercial, né? Aí na ilha de Creta e principalmente aqui, ó, no Mar Egeu, tá? Vão fundar várias ilhas, mas a gente destaca o que tanto dos cretenses, além da talassocracia? A gente pode destacar para vocês que eles eram uma civilização matriarcal. O que quer dizer isso? Que a mulher é que manda. A mulher, olha só, entre todas as civilizações que nós já estudamos, essa é a primeira, que a mulher tem um destaque importantíssimo. Não é à toa que quem é a principal divindade? É a deusa mãe, é uma mulher. Tá? Eles são politeístas, são animistas, fazem culto a animais, aos fenômenos da natureza e ao touro. O touro também é uma divindade. A mulher nessa civilização, como eu disse, é destaque. Não é à toa que ela podia ser pugilista, tá? Ela podia ser toureira. Então a mulher, ela literalmente tem um destaque importantíssimo nessa civilização. Uma civilização que dominou o Mar Egeu e fundou colônias. Tipo essa aqui, ó. Isso, a famosa Troia. Então há fontes que dizem que eles fundaram e tornaram Troia uma de suas colônias. Então é o auge de Troia, ou de Creta. É o auge da civilização cretense. Como tu pode observar, é daí que vai surgir o que, professor? O famoso mito. Mito do Minotauro. Né? O mito do Minotauro. O que é isso, professor? Mito, vocês sabem que é uma forma de justificar fenômenos que o homem não consegue justificar pela forma da razão. Então, o que o homem faz? Cria um mito. Então, se eu não consigo pela forma da razão, eu vou e crio um mito para eu encontrar uma forma de justificar, de explicar algum fenômeno. Tá? E o que seria o mito do Minotauro, moçada? Bem simples. É o auge de Creta. É o momento que Creta está dominando o quê? Está dominando todo o Mar Egeu. Está dominando o Mar Egeu. E como todas as regiões do Mar Egeu estão sob o domínio de Creta, né, são submissas a Creta, então tem que pagar o quê para Creta? Isso mesmo, impostos. Então pagavam impostos para Creta. Esses impostos vêm para Creta e não voltam. Lembra do mito do Minotauro? O mito do Minotauro é o quê, professor? Era um ser, corpo humano, cabeça de touro. Não é isso? Isso é o Minotauro. Que vive aonde? Vive em um labirinto. O que é o labirinto, professor? São os palácios. Para quem não sabe, lá em Creta, lá em Knossos, eles se destacavam pelos belíssimos palácios. Eles tinham vários palácios. Quem é que vivia no palácio? O rei. O rei? Minos. Então, as pessoas iam lá para o labirinto e eram devoradas. Quem são as pessoas? São os impostos. Os impostos que vinham das ilhas, que vinham das colônias, iam para Creta. Os impostos são as pessoas que vão e não voltam. Vão para onde? Para o palácio, que era o labirinto. Quem vive lá? O Minotauro, que era o rei. Sacou?
Pois é. Então, isso é o mito do Minotauro. Que aí o rei só pega esses impostos. As pessoas que vão e não voltam. Até que alguém vai lá e mata o Minotauro. Quem é esse alguém, professor? É justamente Teseu. Teseu de onde, professor? Daqui, ó. Da cidade de Micenas. Então, Teseu, da cidade Teseu, da cidade de Micenas, mata o Minotauro. O que isso significa? Que Micenas domina Creta. Sacou? Então é a dominação de Micenas sobre Creta. É daí que vem o termo civilização creto-micênica, quando os micenas dominaram a ilha de Creta. E aí você vai observar que acaba o período do domínio dos cretenses. Beleza? E aí é um momento também que vai estar acontecendo o quê? O povoamento ou a invasão daqui, ó. O último povo a chegar, já foi dito, são os dórios. Um povo guerreiro, um povo militarizado, um povo que quando veio começou a detonar tudo que encontrava. Então veio dominando. E todas as pessoas que estavam aqui, ó, começaram a fugir. Começaram a fugir. Começaram a fugir, né? Fugir para onde, professor? Para o mar Egeu. Essa fuga devido à invasão dos dórios, os dórios que vão vir lá para a região do Peloponeso, a região da Tessália. Então os dórios tocaram terror e todas as pessoas que estavam no continente, na Península Balcânica, fogem para o mar Egeu, para as ilhas do mar Egeu. Isso ficou conhecido como primeira diáspora grega. É a famosa primeira diáspora grega. Dispersão do povo grego devido à invasão dos dórios. As pessoas que estavam no continente fugiram para a ilha ou para as ilhas do mar Egeu, né? Então, houve uma desestruturação da sociedade grega fugindo para o mar Egeu e os dórios vão ficar lá na região do Peloponeso, lá na região da Tessália. Isso marca o final da primeira fase da Grécia Antiga, o final do período homérico. Beleza, galerinha? É isso aí. Então, valeu!